Olá, que prazer estar com vocês. Nós estamos com mais esta oportunidade e é um prazer falar sobre esse tema tão importante que é a salvação. Eu volto já e nós vamos descortinar na Bíblia Sagrada esse tema maravilhoso, embora nós não temos tanto tempo aqui devido ao espaço que é um pouco limitado, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação eterna que Deus nos proporcionou. Muito bem, irmãos, amigos, hoje eu quero meditar com todos vocês em 1 João capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Todo cristão deve ter a certeza da salvação, ou seja, a certeza de que quando Cristo voltar, ele tem certeza que vai com o seu Senhor. Quando a morte chegar, esse cristão irá estar com o Senhor no céu, segundo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1 e o versículo 23. O propósito de João ao escrever esta primeira epístola é que o povo de Deus deve ter certeza da salvação. Note que João não declara em parte alguma da carta que uma experiência de conversão vivida apenas no passado proporciona certeza ou garantia da salvação hoje. Supor que possuímos a vida eterna tendo por base única e exclusivamente experiência passada ou uma fé morta é um erro muito grave. Esta epístola expõe 9 maneiras de sabermos que estamos salvos como crentes em Cristo Jesus. Vamos ver algumas desses itens aqui. Primeiro, temos a certeza da salvação eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Então, Jesus Cristo, ele disse, para que creiais em mim. Então, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segundo, temos a certeza da vida eterna quando temos Cristo como nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas. Ele não é só Salvador, mas é Senhor. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. João 2, 3 a 5, né? 1 João 2, 3 a 5. Então é muito importante nós termos essa certeza, porque o Senhor, ele dá essa certeza de salvação. Se nós não temos, então tem algo errado. O Senhor Jesus, ele sempre deu certeza de salvação a todos os que creem. A palavra de Deus nos diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai, o Filho e também ao Espírito Santo. Nós temos certeza da vida eterna quando habitual ou continuamente praticamos a justiça e não o pecado. Por outro lado, quem vive na prática do pecado não pertence a Deus. Também temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. O Senhor Jesus nos disse para nos amarmos uns aos outros. Temos a certeza da vida eterna quando temos consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Está escrito, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 24. Também está escrito, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.
Muito bem. A salvação é uma doutrina ensinada em toda a Bíblia e nós devemos ter consciência de nossa situação. Porque se nós não tivermos consciência de quem somos e para onde vamos, então a nossa fé está sendo em vão, não é? Nós precisamos ter a certeza da salvação. A salvação é um termo inclusivo que abrange dentro do seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação do passado, no presente e para o futuro, ou seja, a salvação da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. A salvação do espírito na regeneração da alma, na santificação e também do corpo na glorificação. Incluídos nesses diversos aspectos encontram-se as doutrinas que em conjunto constituem o que na teologia se chama de soteriologia e nós chamamos de doutrinas da salvação. Vamos ver alguns pontos. Regeneração. É evidente que as Escrituras se referem a uma grande transformação operada em todos aqueles que se tornam crentes. Essa transformação é inseparável do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a razão porque a regeneração é apresentada de forma tão íntima em conexão com o arrependimento e a fé. Então, a salvação tem uma importância muito grande na vida do cristão. Você precisa ter a certeza da salvação, querido irmão. E você, amigo, que não é evangélico, você não fez ainda a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, precisa ter a certeza da salvação. Então, vamos ver a importância. A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O acesso à família de Deus consegue-se da mesma forma pela qual é obtido acesso às famílias humanas, a saber, por geração ou nascimento. Em um caso e no outro, tem de haver comunicação de vida e natureza. No caso dos filhos de Deus, trata-se da comunicação da vida eterna e da natureza divina. Em João 3, de 3 a 5, está escrito assim: a isto respondeu Jesus e disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A regeneração ou novo nascimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Para quem não tiver essa experiência, a porta há de permanecer inevitavelmente cerrada e o homem inexoravelmente separado de Deus. Então, a salvação envolve todos esses aspectos: regeneração, libertação, transformação, mudança, novo nascimento. Então, Cristo salientou a importância dessa doutrina nas palavras que usou em sua notável entrevista com Nicodemos. Cada vez que ele declarou a condição, empregou a expressão enfática: em verdade te digo. Desse modo, Jesus mostrou que o novo nascimento não é questão facultativa, e sim absolutamente obrigatória. Então, a regeneração é importantíssima dentro do contexto e do entendimento de salvação. Determina a linha de separação entre a vida eterna e a morte eterna, entre a filiação eterna e a separação eterna. Então, a salvação é algo muito importante. Positivamente considerada, a salvação ela
pode ser observada como uma geração espiritual. A regeneração ela age também na vida do ser humano como uma geração. Deus proporciona ao ser humano liberto que ele seja gerado espiritualmente. Em 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então é muito importante, muito interessante que o homem ele tenha passado por esse nascimento, pela geração espiritual operada por Deus, pelo Espírito Santo na sua vida. Então, o homem ele precisa ter a certeza do encontro real com Cristo e passar pelo arrependimento. Arrependimento também é muito importante nesse contexto em que estamos tratando aí da salvação do ser humano em Cristo Jesus. E o que é arrependimento? O arrependimento é o primeiro aspecto da experiência inicial da salvação, experimentada pelo crente, por aquele que crê. Experiência essa que é chamada conversão. A conversão autêntica é uma parte essencial e a prova da regeneração. A regeneração é a obra de Deus no íntimo e a conversão é a exteriorização da salvação por parte do homem, através do arrependimento e da fé. O arrependimento tem muito de negativo e diz respeito ao pecado em seus muitos aspectos e formas, especialmente ao pecado da incredulidade. Quando não se arrepende, então o mal ainda continua agindo e trabalhando na pessoa. É preciso arrepender-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério, não é? Pela palavra de Deus. Então, é muito importante que o ser humano, o homem, ele passe por esse processo, porque sem arrependimento, sem regeneração, sem libertação, não há salvação. A confissão de pecados, muito importante. Enquanto calei-me, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, versos 3 a 5. O que é importante? Esse salmista, falando sobre a confissão de pecado. Todo pecado é cometido contra Deus, contra a sua natureza, contra a sua vontade, sua autoridade, sua lei, sua justiça e sua bondade. E o mal do pecado está principalmente no fato de que é oposição a Deus e desarmonia com seu caráter. O mal do pecado cometido contra Deus é o elemento que dá ao verdadeiro penitente uma ansiedade e uma preocupação especiais. Ele justifica a Deus e condena a si mesmo. Alguém disse isso. Então, o inimigo de nossas almas, ele sabe que o homem, quando cai no pecado ou quando está praticando o pecado, está cometendo contra Deus todo tipo de mal. Quando pecamos, nós cometemos o pecado e cometemos o mal contra Deus, contra o nosso Senhor Deus. Então, é preciso que haja abandono do pecado. Veja o que diz Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28 e 13. Quando o arrependimento é genuíno, os homens se voltam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Abandonam tudo aquilo que Deus
abomina e volta-se para o Senhor. Então, a confissão do pecado e do erro, juntamente com a reparação devida pelos mesmos, quando possível, é a expressão eterna do ato interno do arrependimento. É muito importante que haja realmente o abandono das práticas malignas, do mal, abandono do mal. Todo aquele que passa agora a servir a Deus tem que abandonar o pecado, a prática do mal, porque quem pratica o pecado ou vive na prática do pecado não é de Deus, e sim do maligno. Então nós precisamos ter a certeza da salvação, a alegria, o regozijo da salvação, e aqui fala de alegria no céu quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 7 a 10. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, alguém se arrependeu na terra, confessou seus pecados, recebeu a Cristo como Salvador, há uma grande alegria no céu por um pecador que está se arrependendo dos seus pecados e adentrando ao reino celestial. Perdão. Vamos falar um pouquinho de perdão? Isaías 55, 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. O perdão. O que é o perdão? O perdão é algo que nós não merecemos. O perdão é para quem não merece. Ah, fulano merece perdão. Esse ou aquele merece perdão. O perdão é para quem não merece. O arrependimento habilita-nos para a concepção do perdão. Ainda que não nos dê esse direito, somente o sangue de Cristo é que pode fazer isso. Só o sangue do Cordeiro pode trazer essa certeza de que aquele que não merece está alcançando o maior perdão. Então, a salvação ela envolve vários aspectos, como arrependimento, regeneração, confissão de pecados, perdão, fé. Nós não vamos nos estender devido à exiguidade do tempo aqui desse vídeo. Nós já agradecemos pela atenção, por você estar aí ouvindo a palavra de Deus. E é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa crer. Fé é importante. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que não se vê realmente, né? Não é aparente. Então a fé, ela é o aspecto positivo da verdadeira conversão. O lado humano da regeneração, podemos dizer, a fé. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado, pela fé, ele se volta para Cristo. Mas o arrependimento e a fé são inseparáveis e são paralelos. O verdadeiro arrependimento não pode existir à parte da fé, nem a fé viver à parte do arrependimento. Tem-se dito que o arrependimento e a fé em ação é que a fé é o arrependimento em repouso. Anderson, um escritor, ele deixou o seguinte dizer: há, porém, o ponto de vista racionalista sobre a fé, que a torna meramente o assentimento à verdade demonstrativa comprovada. Há o ponto de vista romanista sobre a fé, que a transforma numa espécie de boa obra, de natureza mística e espiritual. Quando, porém, nos voltamos para as Escrituras, todas as sutilezas e os erros desta natureza se desvanecem como a neblina perante o sol. Então, a fé é o que está escrito na Bíblia, é o firme fundamento. A fé é aquilo que nos dá segurança. Sem fé
é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós não temos salvação. Poderemos ser salvos sem exercer a fé? De forma alguma. Então, tudo isso é importante para o contexto da salvação. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o Senhor é o Salvador. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a salvação é de graça, quem nos salva é Jesus, e nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Atos. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós queremos agradecer a Deus por esse momento, por esta palavra de salvação. O Senhor Jesus é quem salva, não existe outro Salvador. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Que este grande amor de Deus inunde sua vida, que o Senhor Jesus possa realmente achar guarida no teu coração e você receber essa tão grande salvação que o Senhor nos entregou. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te glorificamos, Senhor. Te exaltamos porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus da salvação. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, que esta mensagem chegue aos corações e o Senhor possa salvar muitas almas. Salva, transforma, liberta muitas vidas, porque há poder no teu nome, há poder na tua palavra, Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos, nós te agradecemos por isso. Queremos orar pelas pessoas que estão enfermas, hospitalizadas, pessoas que estão nas UTIs, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão passando por este problema do vírus. Senhor, visita-os, liberta, cura para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo faça uma grande obra na sua vida, no seu coração. Que o Senhor nosso Deus possa contemplar a sua vida e que você possa dar lugar à operação de Deus. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Escreva aqui embaixo, coloque seus comentários, assine esse canal para que você possa ter vídeos que possa vir colaborar e ajudar na sua edificação, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.